Boa noite. Olha, satisfação. Ok. Então tá. Quando quiserem que eu volte a compartilhar, me digam, então. Tá. Vocês têm isso com que frequência, essas lives? Puxa, tá. Tá.
Olá, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos para mais um webinário promovido pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Eu convido você que nos assiste agora a seguir também nossas redes sociais. É só procurar @inaf.org.br na sua rede social de preferência. E hoje nós iremos abordar um tema importantíssimo: pesquisa clínica em doenças raras. Para moderar, nós recebemos aqui o professor Lindenberg Assunção Costa, que é professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. E para dar a aula de hoje, nós contamos com o Roberto Giuliani, que é professor do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Lindenberg, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vitória, boa noite a todos que nos assistem agora. A gente vai ter hoje uma aula muito especial sobre pesquisa clínica em doenças raras. Eu estou aqui com o professor Roberto Giuliani, que é uma autoridade que é do Rio Grande do Sul. Ele acabou de me comunicar que está -1 lá e a gente aqui está com calor, doutor, grande. A Bahia sabe que é uma terra de vários encantos e o calor é um deles, mas temos saudade também para descontrair aqui do frio gaúcho e Gramado. As cidades gaúchas são muito bonitas. Eu queria começar a live de hoje agradecendo a sua participação e o aceito ao nosso convite. Tenho certeza que seremos brindados por uma excelente aula. Queria agradecer a você que nos assiste agora diretamente da plataforma do INAF, aqui no Zoom, ou nas nossas redes sociais, que está sendo transmitida ao vivo. Queria agradecer aqui o patrocínio da Chiesi, que vem numa parceria com o Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que é um instituto voltado à promoção do uso racional e acesso a medicamentos no Brasil. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado pelo seu aceite. Gostaria que a gente tenha um costume aqui do próprio convidado se apresentar e colocar sua experiência, não só a titulação de professor, mas suas qualificações brevemente aqui, para que o nosso público possa conhecer seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, professor Lindenberg, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço ao INAF também pela oportunidade de vir falar aí sobre pesquisa clínica em doenças raras. Eu sou médico geneticista, trabalho em Porto Alegre. No momento, por isso que eu falei que eu estava -1, porque eu estou no momento na Alemanha. Porto Alegre não é mais frio que a Bahia, mas não está tanto assim. Então, eu sou médico geneticista, então, em Porto Alegre, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tenho uma posição na DASA como head de doenças raras, e estou num projeto agora, imbuído num projeto de uma rede nacional de centros de doenças raras, começando com o que vai ser inaugurado em Porto Alegre no ano que vem, chamado Casa dos Raros. Então, nessa trajetória aí, a gente acaba transitando bastante, por pesquisa clínica, e eu vou falar um pouco, então, da nossa experiência em pesquisa clínica em doenças raras. Eu reuni alguns dados aí que eu vou apresentar, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Ô, Vitória, seu áudio está aberto. Ok, então, falar então sobre pesquisa clínica em doenças raras. Aqui estão meus conflitos de interesse e definir um pouco doenças raras, e, na verdade, são definidas pela prevalência mesmo, são doenças que nos Estados Unidos são classificadas como as que afetam menos de 200 mil americanos, o que, quando isso foi definido em 1983, dava 1 em cada 1.163 pessoas dos Estados Unidos. Na Europa é um pouquinho diferente, é 5 em cada 10 mil europeus, 1 para 2 mil, e o Brasil adotou a classificação da Organização Mundial de Saúde, 65 em cada 100 mil, que dá mais ou menos 1 para cada 1.500. Então, se for mais frequente que isso, como, por exemplo, síndrome de Down, 1 para 800, não é doença rara. Se for
Se for menos frequente que isso, não é doença rara. Se for mais frequente, por exemplo, fibrose cística, 1 para 3.000, 1 para 4.000, é sim uma doença rara. E quantas são as doenças raras? As doenças raras são... saiu recentemente um trabalho mostrando que são pelo menos 6.172. Devem ser muito mais, porque tem muitas que a gente ainda não conhece, mas são então, um número muito grande de condições que individualmente raras, mas que no final dão um número considerável. E são elas genéticas ou não genéticas? 72% das doenças raras são classificadas como genéticas, e as outras, então, são as não genéticas, e aí se incluem formas raras de câncer, doenças infecciosas raras, condições imunológicas ou endócrinas raras e algumas outras condições. Então, eu vou deixar eu botar um pin aqui. Okay. Então, a grande maioria delas são doenças genéticas, e por isso que elas caem um pouco na esfera do médico geneticista. E afetam mais crianças ou adultos. E aí a gente vê que 70% sempre iniciam na infância, e tem aquelas em torno de 18% que pode iniciar na infância ou na idade adulta, e tem 12%, uma pequena parte, que sempre inicia na vida adulta. Então, cerca de 80% das doenças raras iniciam na infância. Então, são genéticas e são primariamente pediátricas. E aí vem quantas pessoas são afetadas por doenças raras? Se calcula que entre 3,5% e 6% da população mundial seja afetado por uma doença rara, o que dá entre 260 e 450 milhões de pessoas no mundo, 7 a 13 milhões no Brasil, e, por exemplo, no estado como o Rio Grande do Sul, de 400 a 700 mil pessoas, né? Então, é um número considerável, e muito mais considerando familiares e cuidadores. E por que se tem interesse, né, nas doenças raras? Bom, algo assim para... Por que a pesquisa é importante, assim, a pesquisa clínica nas doenças raras? Elas são doenças que... O que motiva isso, né? A prevalência, as doenças menos raras, entre as raras, são as que acabam motivando mais a pesquisa clínica. Aquelas que têm uma fisiopatologia conhecida também motivam mais a que a gente busque um novo tratamento para elas, porque a gente já conhece como é que elas desencadeiam o quadro patológico. Se tem alguma possibilidade de tratamento, aquelas doenças em que a gente consegue ver que modificando algum fator consegue melhorar o desfecho da doença. Muito importante a organização dos familiares, se tem uma sociedade de familiares atuante, congregando os afetados e as famílias, isso aí também é uma motivação para si. E aí entra exemplos como a Casa Hunter, criada a partir da mucopolissacaridose tipo 2, a Cura Tay-Sachs Brasil, que é uma organização criada a partir de pais de pacientes com essa doença de Tay-Sachs, que é uma doença rara, e a Debra, que é da epidermose liboliosa, que está fomentando aí pesquisas para desenvolver tratamentos. Então, são também uma motivação para desenvolver pesquisa em doenças raras. Em relação ao tratamento, né, a gente pode pensar assim, são doenças, a maioria genética, os genes, eles codificam uma proteína, então nós podemos, se a gente não consegue mexer no gene, também, quem sabe, mexer na proteína, dar uma suplementação da proteína, ou então, quem sabe, interferir no processo que é mediado por essa proteína, geralmente um substrato que é transformado num produto, quando essa proteína é enzimática, quem sabe reduzir o acúmulo de substrato, aumentar a quantidade do produto e tentar corrigir o defeito. Então, são estratégias que a gente pode pensar, e essas estratégias acabam sendo utilizadas aí na pesquisa clínica. Mas tem dificuldades para essa pesquisa clínica. A raridade da doença é uma dificuldade, são poucos pacientes com cada condição, difícil de se colocar os pacientes no mesmo centro para fazer uma pesquisa, e quando é multicêntrico, isso gera um custo enorme, né, de ter vários centros ao redor do mundo trabalhando no mesmo projeto. São doenças, em geral, heterogêneas, tem quadros mais graves, quadros mais atenuados, então é difícil de se conseguir definir assim, o que é um parâmetro de melhoria, por exemplo, porque são doenças muito heterogêneas, e isso
Isso é uma dificuldade natural na pesquisa clínica. Também são doenças que a gente conhece pouco sobre a história natural, né? Porque elas são raras, são dispersas e são poucos centros que realmente têm a experiência com essas doenças. Então, isso dificulta também a gente conhecer mais da doença que a gente quer, para a qual queremos desenvolver uma terapia nova. São doenças progressivas, então, dependendo do estágio da doença em que nós estamos avaliando o paciente, ele vai estar mais ou menos comprometido, e isso dá uma dificuldade também para a questão do desenvolvimento de tratamentos. E a maioria dessas doenças não tem tratamentos, então, quando a gente vai desenvolver um novo tratamento, não tem um tratamento já aprovado que a gente possa usar como braço comparador. E também tem dificuldades éticas para o uso de placebo, porque são doenças geralmente graves, progressivas. Se nós vamos desenvolver um tratamento, vamos definir que um grupo vai receber o tratamento e outro grupo vai receber o placebo, isso é sempre uma questão bastante complicada. Falando assim, ilustrando a questão da doença progressiva, eu vou usar um paciente aqui com mucopolissacaridose, aos 2 anos de idade, ele tinha uma aparência bem próxima do normal. Aos 6 anos já se vê que ele tem uma face um pouco alterada, e aos 11 anos tem uma face já bem alterada, ele foi a óbito com 14 anos. Então, são doenças progressivas. Dependendo do momento em que a gente vai entrar na nossa pesquisa, é uma doença, praticamente uma doença diferente, né? Isso causa alguma dificuldade. São casos de mucopolissacaridose tipo 2, esse slide foi uma cortesia da doutora Ida Schwartz, lá de Porto Alegre. Outra coisa são doenças heterogêneas. Por exemplo, aqui são 5 pacientes com a mesma doença, vocês veem que eles têm graus diferentes de comprometimento, né? E isso também é difícil, que a gente vai padronizar. Vamos estudar a mucopolissacaridose 4A, como são esses casos, mas qual deles? Qual o tipo mais grave, o tipo mais atenuado? Isso também é uma dificuldade. E outra coisa é que são doenças ultra raras, muitas são ultra raras. Por exemplo, esse caso aí da mucopolissacaridose tipo 7 tem cerca de 200 casos no mundo. Então, vamos fazer um ensaio clínico, eu não vou conseguir incluir muitos pacientes, porque dificilmente um centro vai ter mais de 2 ou 3 pacientes, vão estar em estágios diferentes de desenvolvimento, é uma doença heterogênea, então são dificuldades que nós temos que enfrentar. Nesse caso da mucopolissacaridose tipo 7, o laboratório que desenvolveu um tratamento, uma terapia de reposição enzimática intravenosa para esses pacientes, ele desenvolveu uma estratégia inédita e até recebeu um reconhecimento por isso. Eles conseguiram aprovar um tratamento com apenas 12 pacientes, distribuídos em 4 grupos. Então, o grupo A, eu vou pegar aqui a lanterna. Então, o grupo A recebeu o tratamento desde o início e ficou 48 semanas em tratamento. O grupo B, cada grupo tinha 3 pacientes. O grupo B tinha 8 semanas de placebo e depois 40 semanas de tratamento. O grupo C, 16 de placebo, 32 de tratamento. E o grupo D, 24 de placebo e 24 de tratamento. Então, vocês veem que todos receberam tratamento, só que começaram em momentos diferentes. E nem o paciente, nem o médico sabia em que momento o paciente estava iniciando o tratamento. Então, isso aí permitiu praticamente que cada paciente fosse controle de si mesmo. E foi os resultados depois foram tão claros que permitiram a aprovação desse tratamento apenas com 12 pacientes, né, estudados ao longo de 48 semanas. Então, foi uma resposta criativa, né, a esse desafio. Outra coisa difícil de se estabelecer, porque quando a gente faz uma pesquisa e depois é aprovado, tem a questão depois de estabelecer o preço de medicamento. Isso, em doenças raras, é bastante complicado, porque tem a questão do QALY, né, dos anos de qualidade de vida que são ganhos, os custos reais, né, tem a questão de quanto o paciente deixa de gastar no sistema de saúde pelo fato de ele estar recebendo o tratamento, que isso geralmente não é medido, né? Então, tem várias coisas assim que têm que ser consideradas, mas o que acontece é que geralmente, como o número de pacientes que vai usufruir desse tratamento é muito pequeno, e o custo de desenvolvimento é muito grande, no final, acabam sendo tratamentos de alto custo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um tratamento que foi recentemente aprovado pela Anvisa,
que é o Luxturna, para o tratamento de um tipo de distrofia retiniana, ele custa $425 mil por olho. Ele é feito uma terapia dentro da retina. Então, custa em cada olho $420 mil. Né? Isso é considerado um tratamento de alto custo, mas esse custo foi aprovado, só que ele não foi ainda incorporado pelo sistema público. Né? Está nesse processo, né, de incorporação. Mas aí, quando a gente considera custos, a gente tem que pensar também que os pacientes vão deixar de ter outros custos. Por exemplo, numa outra doença, né, no caso da doença de Gaucher, que faz uma terapia de reposição enzimática, uma infusão a cada 2 semanas, né, o custo por ano é $200 mil, é bem menos que a terapia gênica, que seria $800 mil, porque 400 em cada retina, mas olha só, o custo ao longo da vida chega a $5 milhões em média. Então, tem que pensar também nos ganhos e nos custos e nos benefícios. E nós temos uma despesa per capita em saúde no Brasil, que é uma despesa relativamente pequena. O Brasil tem, comparado com outros países, né, ele numa tabela comparativa, enquanto a OCDE tem um índice de 2,9, o Brasil tem 1, quer dizer, nós gastamos 3 vezes menos per capita em saúde que os países da OCDE. Né? Então, é algo que a gente precisa, de alguma maneira, encarar e tentar aumentar nessa nossa despesa per capita em saúde. E o Brasil, na verdade, também, quando se faz a comparação do quanto se gasta em relação ao PIB, né, nós gastamos 9,2%, né, e não é só quanto gasta, né, que não é tão pouco, né, mas a questão é que nós gastamos mais da metade vem do setor, é feito pelo setor privado, e menos da metade é pelo setor público, que, por sua vez, 3/4 dos pacientes do Brasil dependem exclusivamente da saúde pública. Né? Então, tem esse investimento aí que nós temos, é um desafio que nós temos que aumentar. E tem esse processo, então, de aprovação de medicações e de aprovação de reembolso, né? Começa pela revisão técnica da Anvisa, que leva, em geral, uns 6 meses, depois a aprovação do preço na CEMED, leva uns 3 meses, depois a incorporação do SUS, né, que leva em torno de 15 meses, mas vocês vão ver que, eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes é bem mais, e depois a elaboração dos protocolos e diretrizes terapêuticas em torno de 24 meses. É um processo longo, que normalmente é mais longo do que eu estou colocando aqui nesse slide. Por exemplo, aqui nessa medicação para aquela mucopolissacaridose 2, que eu mostrei o slide há pouco, daquela doença progressiva, ela foi aprovada pela Anvisa em 2008, e só 10 anos depois é que a Conitec incorporou, né, no sistema público de saúde. Então, durante esses 10 anos, os pacientes foram utilizando a medicação, os que conseguiam, através de medidas judiciais, né? Que é sempre algo que a gente deve evitar, porque tem vários problemas, né? Mas felizmente agora está incorporado no sistema de saúde, só que o prazo foi bastante alongado. Mas eu acho que nós estamos avançando na área de doenças raras. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na apresentação. Por exemplo, em 2009, foi feito um movimento para criar uma política nacional de atenção integral em genética clínica. Essa política acabou não saindo do papel, mas foi algo precursor, assim, do que viria depois. O Senado teve uma lei que dispõe a instituição do Dia Nacional das Doenças Raras, dia 28 de fevereiro, 29, na verdade, mas aí se comemora 28 nos anos em que não são bissextos. Foi definido o que é uma doença rara, em termos do não mais de 65 em 100 mil, ou seja, então de 1 para 1.500. O Brasil tem essa definição. Também se criaram fundos, né, para pesquisa em doenças raras e doenças negligenciadas. Também, aí isso foi um marco importante, a política nacional para doenças raras no âmbito do SUS, né? E também a ANS passou a dar uma certa atenção à genética, né? E nós temos que ver que 42 milhões de brasileiros têm plano de saúde privado e podem se beneficiar
dessas decisões da ANS. Mas eu acho que uma coisa marcante foi a criação, em 30 de janeiro de 2014, da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Isso levou uns 2 anos para sair do papel, mas saiu, né? Está saindo, já existem serviços de referência em doenças raras em vários estados do Brasil, começaram a ser designados no início de 2017, né? E esses serviços de referência em doenças raras recebem uma quantia mensal para manter uma equipe multidisciplinar e pagamento por paciente, incluindo assistência clínica e laboratorial para investigação e para aconselhamento genético. Então, nós estamos avançando na área de doenças raras, já tem 17 serviços habilitados e 20 em processo aí de serem habilitados pelo Ministério da Saúde. É pouco para o Brasil, mas estamos avançando. E estamos avançando também na regulação da pesquisa clínica para doenças raras. Aí tem decisões do Conselho Nacional de Saúde e da CONEP, a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, como essa de 10 de novembro de 2017, que regula o acesso pós-estudo em casos de doenças ultra-raras. Então, isso é muito importante para aumentar a pesquisa clínica em doenças raras no Brasil. Então, se considera que, pelo menos em doenças ultra-raras, a doença ultra-rara é aquela que não afeta mais de 1 em 50 mil. Muitas das doenças raras são, na verdade, ultra-raras. E para essas doenças ultra-raras, se faz uma pesquisa clínica, a obrigação do laboratório patrocinador é fornecer a medicação sem custo até 5 anos depois da aprovação pela CEMED, né? Tem que ser aprovada pela Anvisa, aprovada pela CEMED, mas isso parece bastante, mas antes era para toda a vida. Isso afugentava muito que os estudos de pesquisa clínica em doenças raras fossem conduzidos no Brasil. Isso, então, foi um grande avanço, né? Ter esse prazo aí, que é um prazo que se pode quantificar, né? E o laboratório pode dimensionar a sua repercussão. E tem várias resoluções da Anvisa para terapias avançadas, né? Vou abordar essa 166 de 2017, que valida os processos analíticos utilizados na produção de terapias avançadas, a resolução 214 de 2018, que regulamenta as práticas de manufatura de células para pesquisa clínica e uso terapêutico, a 260 ainda de 2018 define os procedimentos e necessidades regulatórias para pesquisa clínica em terapias avançadas. Em 2019, essa resolução 314, que estabelece diretrizes para as boas práticas de distribuição e armazenamento de produtos para terapias avançadas. E a essa de 338 de 2020, que estabelece os requerimentos mínimos para registro de terapias avançadas. Então, a Anvisa foi evoluindo aí e criando mecanismos de lidar com as terapias avançadas, inclusive criou uma rede nacional de especialistas em terapias avançadas que assessora a Anvisa aí. Isso tem sido, acho, muito importante aí nessa área. E é importante porque quando a gente vê os ensaios clínicos em terapias avançadas por fase, né? Fase 1, fase 2, fase 3, e por região, a gente vê que muitos se concentram na América do Norte, na Europa, na Ásia, bastante, e nas outras regiões, um número muito pequeno, né? Então, nós precisamos aumentar nossa participação nesse esforço global aí para desenvolver terapias para doenças raras, que são geralmente essas terapias avançadas. E está acontecendo no Brasil, já tem vários estudos em andamento, vários patrocinadores, vários estudos aí sendo realizados no Brasil nessa área de terapias avançadas. E o processo regulatório, eu diria que está avançando. Eu vou só resumir como é que acontecem as coisas, né? O patrocinador submete essa proposta, o grupo de pesquisa clínica local avalia. No nosso caso, a gente leva em torno de 20 dias para fazer toda a tramitação interna e submete ao Comitê de Ética local, que depois de 45 dias, se ele aprova, ele remete para a CONEP e, paralelamente, no caso de terapias avançadas, tem que passar por um Comitê Institucional de Biossegurança. E após a aprovação do comitê local, né, aí o patrocinador já pode submeter na Anvisa e também na instituição para dar andamento ao contrato. O comitê local de biossegurança, quando aprova, ele remete ao Comitê Nacional, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e que avalia e depois dá a aprovação final. A CONEP também avalia o parecer do CEP local e dá aprovação final. A Anvisa também faz essa avaliação. Tudo isso corre em paralelo, né? Assim como a instituição também, quando avalia
o contrato. Então, no final, nós temos um start para o estudo, geralmente 6 a 8 meses depois da submissão. Parece um número longo, mas isso não é muito diferente do que acontece nos países desenvolvidos. Então, nós estamos hoje mais competitivos em matéria de prazos em relação a protocolos de pesquisa clínica, e isso é muito bom e tem repercutido no aumento de protocolos. Eu vou dar exemplo de como nós estamos trabalhando lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós temos um hospital geral, hospital universitário, 2.500 consultas por dia, 700 leitos, 6.000 funcionários, uma máquina enorme, bem colocado no ranking dos hospitais universitários do Brasil, e ele criou, então, um centro de pesquisa clínica. Então, separou do hospital, criou um prédio de 6 andares só para pesquisa clínica, e isso deu um impulso muito grande aí para a pesquisa, principalmente que o hospital tem um serviço de genética médica que já lida com doenças raras, é um serviço de referência em doenças raras designado pelo Ministério da Saúde, tem um setor de genética clínica com um número grande de médicos e residentes, laboratórios, né, de citogenética, cultura celular, diagnóstico pré-natal, genética bioquímica, genética molecular, tem um staff permanente de 40 pessoas e mais com os bolsistas chega a 140. E lá nós criamos, então, um grupo de pesquisa clínica em genética médica focado em doenças raras, né? Iniciou atividades no ano 2000 e tem já um staff aí de vários investigador principal, subinvestigadores, que são médicos que trabalham nessa área de pesquisa clínica, coordenadoras de estudo, geralmente enfermeiras, mas também podem ser nutricionistas, outros profissionais aí que nos ajudam na coordenação dos estudos, farmacêuticos, enfermeiras que fazem as infusões dos medicamentos, pessoas para fazer o suporte laboratorial, colher as amostras e fazer o processamento inicial, pessoal para fazer o suporte logístico, aquela coisa de remete o material, recebe os kits, uma série de médicos, consultores de diferentes especialidades e vários outros colaboradores. Então, um staff bem robusto aí, e que daí são algumas instalações do Centro de Pesquisa Clínica e a equipe aí nos seus afazeres aí. Então, nós conseguimos já completar 39 protocolos, estamos com 22 em andamento e 18 por iniciar, né? Uma atividade bem intensa, já recebemos 2 inspeções do FDA, que são inspeções realmente muito críticas, né? Porque eles vêm e buscam assim cada detalhe para ver se está bem feito o protocolo, e nas 2 nós saímos muito bem, que dá um selo de qualidade. Tem um número grande de patrocinadores aí que já participaram de estudos aí no centro. Então, é um grupo bem avançado. E também tem gerado, e o outro subproduto da pesquisa clínica é gerar conhecimento, né? Isso se mede através de publicações, né? Então, nos últimos 5 anos, esse slide já tem um ano de 92 artigos publicados, né? Então, um número bem consistente. E eu vou dar 2 exemplos aí de pesquisas clínicas em terapias avançadas que nós estamos conduzidos, as 2 na área de mucopolissacaridose, são doenças de depósito que altera a face do paciente, porque ela fica meio infiltrada, né? Dá uma visceromegalia, aumenta fígado, baço, dá uma restrição articular também por depósito nas articulações, depósito também na córnea, dá uma opacidade de córnea e dá uma alteração óssea, né? Então, essas doenças aí são doenças graves e progressivas, né? E que nós precisamos de terapias mais efetivas, né, para essas doenças. E uma das terapias que tem a terapia de reposição enzimática, uma infusão intravenosa da enzima que está deficiente nesses pacientes. Essa enzima corrige várias coisas nos pacientes, melhora a qualidade de vida, tem vários benefícios, mas ela não cruza a barreira sangue-cérebro. Ela chega na barreira sangue-cérebro, ela não cruza e então não entra no cérebro a enzima, e essas doenças, muitas delas têm comprometimento neurológico. Então, precisa se fazer alguma coisa. E uma das estratégias que se usa é a estratégia do cavalo de Troia, ou seja, uma enzima que utiliza um artifício para cruzar a barreira sangue-cérebro. Então, e essa enzima ela é fundida, é uma proteína de fusão que é fundida com um anticorpo que é reconhecido pela barreira sangue-cérebro, e a barreira sangue-cérebro, ao ver aquele anticorpo, ela deixa passar, e ele passa e chega no sistema nervoso, né? Então, essa é uma terapia intravenosa, mas que tem uma
uma capacidade de cruzar a barreira sangue-cérebro. Então, nós fomos buscar, sabíamos que esse estudo estava em desenvolvimento no Japão, e fomos até lá convidá-los a fazer o estudo no Brasil também, mostrando essas possibilidades que a gente tinha, de tantas condições de trabalho como pacientes, e eles se interessaram e vieram fazer o estudo no Brasil. Isso foi um trabalho muito especial da Casa Hunter, né, que é uma associação de pacientes, aí, e trouxeram esse estudo para o Brasil, e aí essa proteína, que é capaz de cruzar a barreira sangue-cérebro, também é capaz de atuar na periferia e corrigir os problemas periféricos da doença, mas também é capaz de chegar no cérebro, né, e ter os efeitos lá. E aí nós vimos, depois de conduzindo o estudo clínico, a gente viu que os pacientes que recebiam uma infusão intravenosa na enzima, quando a gente media no líquido cefalorraquidiano o biomarcador relacionado a essa doença, a gente via que ele caía em todos os pacientes e geralmente caía abaixo desse nível de 4.000, que é o nível seguro, né, para não causar o dano neurológico, porque os pacientes com a doença que não tem o dano neurológico têm sempre abaixo de 4.000. Então, se conseguiu fazer isso e se conseguiu manter isso ao longo do tempo, né? Já tem 2 anos aí de estudo, então um bom resultado, né? Os níveis do biomarcador, que é o heparansulfato, em todos os pacientes que tinham a reposição intravenosa, eles baixaram, porque essa enzima cruza a barreira sangue-cérebro e tem um efeito no sistema nervoso central. Então, isso aí é um estudo que a gente trouxe. O Brasil é um dos pioneiros aí nessa estratégia, em termos de aplicação em pacientes, né? E a outra é a terapia gênica, que também é algo que está começando em todo o mundo. Já temos 2 produtos aprovados no Brasil, mas em algumas áreas de doenças raras ele está realmente muito no início. Essa terapia gênica ela pode ser em vivo, quando se aplica diretamente o gene terapêutico no indivíduo, ou na corrente sanguínea, ou no líquido cefalorraquidiano, ou direto num tecido, como no cérebro, ou então pode ser ex vivo, quando a gente retira as células do indivíduo, manipula em laboratório, aí condiciona o indivíduo para receber essas células e aí devolve as células modificadas para o indivíduo. Então, são estratégias que também o Brasil está participando, né, desse desenvolvimento. Eu vou mostrar exemplo, uma experiência com um tipo de terapia, também para a mesma doença. Peguei essa doença para exemplificar a mucopolissacaridose tipo 2. Esse gene terapêutico é colocado num vírus adeno-associado. Esse vírus adeno-associado, então, ele entra na célula, e ele chega no núcleo, e lá esse DNA é depositado lá no núcleo, e lá ele começa a ser transcrito no RNA mensageiro, que depois é traduzido na proteína, e o indivíduo começa a fabricar aquela enzima que ele não fabricava. E esse é um tratamento de uma vez só. Você faz uma vez o tratamento e depois o indivíduo fica fabricando lá, sempre, continuamente, aquela proteína. E nesse caso, é uma punção subhospital direto na cisterna magna, e da cisterna magna esse gene terapêutico, esse vírus com o gene terapêutico se distribui em várias partes do cérebro, né? Então, eu vou mostrar a nossa experiência com esse paciente com mucopolissacaridose tipo 2. Ele foi sedado, foi colocado em decúbito para receber ali os nossos 3 mililitros da solução que contém o vírus, que vai, então, levar o gene terapêutico, que vai entrar nas células e vai deixar, as células vão ficar se fabricando lá a proteína. Aqui está a infusão intracisternal guiada por tomografia, né? Então, isso aí, já fizemos vários procedimentos desses. Um neurocirurgião que aplica esse gene terapêutico, e depois de algumas horas o paciente já está no leito recuperando, pouco depois já sai, 2 dias depois já vai para casa, e aí se começou a notar que ele tem melhoras de atenção, coisas que parece que são efeitos positivos, mas o mais importante, que já está até já foi apresentado em congresso, é que reduz drasticamente os níveis daquele biomarcador com apenas uma injeção, os níveis do biomarcador no sistema nervoso central. Isso se mantém por longo período, né? Que a gente vê que ele reduz, e apenas com essa infusão inicial ele se mantém, e tem pacientes que já têm 2 anos de seguimento e continua em níveis mais baixos. Então, bastante promissora
essa terapia. Então, chegam as minhas considerações finais, né? Embora individualmente raras, as doenças raras são relativamente frequentes e constituem um problema de saúde importante. A possibilidade de desenvolver estratégias de tratamento para inúmeras doenças raras tem atraído o interesse da indústria farmacêutica, têm sido mais focalizadas na pesquisa clínica as doenças raras com maior prevalência relativa, né? Com mecanismos fisiopatogênicos conhecidos e mais plausíveis de serem modificados, e que tem grupos de familiares organizados e atuantes. Isso também é algo importante de ressaltar. O desenvolvimento clínico enfrenta inúmeras dificuldades, desde os desafios tecnológicos até o pequeno número de pacientes com cada condição. A aprovação regulatória, o acordo sobre o preço e a incorporação pelo sistema de saúde trazem desafios adicionais e exigem abordagens diferentes das utilizadas para doenças convencionais. Acho que isso é bastante importante de se mencionar. E, apesar das dificuldades, o Brasil tem avançado na pesquisa clínica em doenças raras. Então, eu só vou fazer um comentário final aqui sobre esse projeto da Casa dos Raros, que é algo desenvolvido pelo Instituto Genética para Todos, né, no nosso lá de Porto Alegre, e a Casa Hunter, do Tony Dyer, de São Paulo, que já está agora em todo o Brasil. E a ideia é construir centros especializados em doenças raras, né? Como um centro para diagnóstico, manejo, pesquisa e inovação em doenças raras. Esse aqui está em construção em Porto Alegre, vai ficar pronto no ano que vem, mas a ideia é que depois desse já se tenha um centro em São Paulo, que vai ser bem maior, e depois se tenha pelo menos um centro em cada região do país, né? Então, essa é uma proposta, e isso vai incluir pesquisa clínica, certamente, porque nós precisamos, né, de novos tratamentos para as doenças raras. Algumas doenças não têm nenhum tratamento, outras têm tratamentos, mas não são plenamente satisfatórios, e isso é natural que seja assim, a gente precisa avançar. E eu deixo aqui o meu e-mail para qualquer pergunta ou questionamento aí que surja depois, mas agora nós temos aí um tempo para conversar também, é uma satisfação. Agradeço novamente o convite do INAF e do professor Lindenberg. Parabéns, professor. Excelente aula. Eu vou começar de trás para frente, né? Eu conheço o projeto de Anthony, é um projeto fantástico. O senhor colocou que essas casas dos raros vai ser uma em cada região. Um paciente, por exemplo, que mora em um estado que não esteja localizado a Casa Hunter lá, ele vai ter apoio de transporte? Como é que vai ser essa logística? Ou ele não precisa ir necessariamente com uma maior frequência? Como é que se dá um monitoramento num centro de pesquisa como esse para atender essa população? Não sei se eu fui claro. Não, entendi, sim, entendi. Olha, a ideia da Casa dos Raros é atuar assim, dentro do sistema de saúde. Então, nós vamos atuar, já estamos fazendo convênio com o SUS, já vamos também fazer convênios com os planos de saúde e também atender pacientes particulares. Mas a ideia é ter um atendimento remoto. O nosso atendimento inicial vai ser remoto. Vai ser assim, nós vamos procurar entender o problema, vamos ver o que realmente aquele paciente precisa, e se ele precisar de um deslocamento para do centro, o nosso centro no início vai ser apenas em Porto Alegre, nós vamos buscar os meios de fazer isso, ou através do tratamento fora de domicílio, ou através de algum apoio aí que nós temos. A Casa dos Raros, ela tem, assim, busca apoios de todos os lados, tanto de área governamental quanto a área privada, e nós vamos buscar apoio para cada situação. Nossa ideia é não deixar ninguém desassistido, ninguém que precise desassistido, mas vai ter um componente grande de trabalho remoto aí que vai, acho, facilitar bastante essa telemedicina, né? Telemedicina, exatamente. Exatamente. Outra pergunta com relação ainda a essa estrutura. Doutor, a Casa dos Raros também vai fazer pesquisa? Vai ser assistência pesquisa? Sim, obrigado. A Casa dos Raros vai ser o foco inicial é assistência, mas vai ter dois braços juntos que vão ser muito importantes. Um braço de treinamento e educação, porque nós queremos, assim, quando o paciente for lá atendido, receber um diagnóstico, e a gente vai elaborar um plano de manejo que ele retorne à sua cidade, ao seu local mesmo, mas o médico local, a equipe de saúde local, seja
capacitada para manejar aquele paciente, né? Então, nós queremos ter, não vamos ter uma parte de treinamento e educação assim, bem forte. E o outro lado é o lado da pesquisa, nós vamos ter pesquisa laboratorial, que já temos algumas coisas que estamos fazendo e vamos fazer mais, e a pesquisa clínica, certamente são braços importantes. Então, é o tripé, assistência, ensino e pesquisa que a gente pretende ter lá. E claro que nós não vamos conseguir fazer tudo sozinhos, nós estamos estabelecendo parcerias, né, com instituições de saúde já estabelecidas, estamos com universidades e com hospitais universitários, então nós vamos também otimizar o funcionamento da Casa dos Raros através dessas parcerias bem inclusivas. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Roberto Giuliani, ele é professor do Departamento de Genética da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se você tem perguntas, o tema hoje é pesquisa clínica em doenças raras, foi exposto aqui pelo professor uma série de informações importantes, e eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta aqui que nos veio. Quais são... existe massa crítica no Brasil para desenvolver, por exemplo, uma tecnologia para ser lançada no mercado em termos de descoberta de um produto, e existe massa crítica científica, o senhor considera, na área de doenças raras? Nossos cientistas são capazes de desenvolver um ensaio clínico com tecnologia gerada pela universidade, as universidades brasileiras? Olha, Lindenberg, não tenho dúvida que nós temos capacidade. Agora, por exemplo, estou nesse momento na Alemanha e eu não vejo assim, nada diferente em termos de capacitação, que eu vejo sim em termos de condições de trabalho, né? Mas em termos de capacidade científica, de proposta de projetos, nós estamos muito bem. O que nós temos, assim, temos tido um subfinanciamento, né, dessa área de pesquisa e inovação. Nós temos perdido muitas pessoas para o exterior, e isso tem vários fatores aí, mas nós estamos tendo dificuldade de reter os nossos melhores quadros jovens, principalmente, aí, muitos estão migrando, então isso é algo que preocupa, né? Mas a qualificação, massa crítica, a gente tem e precisaria ter mais apoio assim, sistemático. Tem algumas iniciativas aí das agências de fomento, mas é preciso fazer bem mais aí. Nós tivemos aí cortes importantes aí nesse fomento à pesquisa, que certamente trazem prejuízo a esse desenvolvimento e vão nos tornar dependentes aí dessas tecnologias geradas fora, mas nós temos que reverter esse quadro e temos condições para isso, sim. Muito bem. Temos outra pergunta aqui, doutor Giuliani. Qual é, na sua opinião, um ponto forte, né, nas pesquisas clínicas no Brasil em termos de doenças raras, e o que precisamos melhorar em termos de fazer a pesquisa, né? Olha, um ponto forte, eu acho, assim, são os nossos então, assim, pacientes. Nós temos muitos pacientes de cada doença, né? Porque o Brasil ele é um país com uma população bem significativa, e nós temos assim centros de referência em vários estados. A Bahia é um exemplo, e o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, e que tem números consideráveis de pacientes que não estão assim pulverizados como estão em outros países. Então, nós temos alguns centros que concentram o número de... Então, nós temos essa facilidade assim, em termos do número de pacientes. Nós temos algumas associações de pacientes que são muito mobilizadas e que também nos ajudam bastante. E nós temos encontrado sensibilidade, assim, tanto na Anvisa quanto na CONEP, né, para a questão das doenças raras. Então, acho que nós temos assim um quadro bem mais favorável hoje. Nós temos algumas dificuldades, por exemplo, o Brasil é um país, por ser um país muito grande, e essas pesquisas às vezes demandam que o paciente venha toda semana ao centro, e se ele não mora perto daquele local ali, ele tem que enfrentar uma viagem, ou tem que se mudar sua residência por um tempo, né? São dificuldades que a gente
que a gente enfrenta. Mas nós temos assim e uma coisa que eu acho que é diferente no Brasil é que o paciente ele realmente quer participar da pesquisa clínica. Eu vejo que em alguns países o paciente não tem essa disposição assim de participar, talvez por enfrentar essas dificuldades geradas pela pesquisa de deslocamentos, exames que tem que fazer. E no Brasil, eu sinto que existe uma disposição muito grande dos pacientes de participar das pesquisas e contribuir para as pesquisas, mesmo que não tenham um benefício direto, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de ressaltar. Muito bem. Temos uma pergunta aqui de Daniela Glioli. Ela pergunta: muito obrigado pela aula, doutor Roberto. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos por 5 anos após o registro para os pacientes com doenças ultra raras. Vocês não acham que isso desestimula as indústrias a conduzirem estudos nessa população? É uma boa pergunta, sim. Eu acho que, na verdade, a gente tudo é relativo, né? O que a gente tinha antes? A gente tinha antes que não existia limite, era para toda a vida. E isso era desestimulante, realmente. Assim, nós perdemos alguns projetos de pesquisa que não vieram para o Brasil por causa dessa. Quando passou a ter 5 anos, é um número, é um prazo longo, mas é um prazo mensurável. Então, o laboratório pode decidir, olha, nós vamos incluir tantos pacientes, nós vamos dar o tratamento aí por 5 anos, isso é o nosso compromisso, vai custar tanto, e eu acho que vale a pena ou não vale a pena. Então, mas é algo que o laboratório pode medir, né? E isso tem resultado num aumento do número de pesquisas. Claro que se o prazo fosse menor, talvez fosse mais, mas eu acho que se chegou pelo menos a um número razoável, né? E que está trazendo assim, acelerando aí as pesquisas clínicas. Se fosse menor, talvez se o nosso sistema andasse mais rápido, também fosse 2 anos, e aí em 2 anos tivesse aprovado, talvez fosse mais fácil. Mas eu acho que 5 anos já foi um avanço em relação ao que nós tínhamos antes. Ela está comentando que ela é do Amazonas, e ela tem interesse nessa área, né? E complementa aqui a pergunta: por fazer parte de um centro de pesquisa em doenças raras, onde temos acesso, já que sou do Amazonas, né? E me interessa muito essa área, então por isso que ela fez. Como é essa regra nos outros países, doutor Roberto? Existe essa regra ou isso é uma invenção brasileira? Eu não sei dizer sobre esse prazo, assim, como é que ele é. Assim, tem países que não tem, terminou a pesquisa clínica, não tem, o laboratório pode simplesmente não ter mais compromisso com o paciente, né? Eu acho que isso não é justo com o paciente, assim, de deixá-lo desamparado. Às vezes Não tem a ver com o Sistema Universal de Saúde, por exemplo. Países que têm sistemas universais, eles têm uma tendência maior a exigir uma regra dessa natureza? Não sei, estou conjecturando aqui. Eu acho que tem países em que são mais restritos, assim, que tem essa exigência de fornecimento para toda a vida, isso é uma dificuldade. Tem países que não têm exigência nenhuma, é só a questão do terminou o estudo, não tem mais a obrigatoriedade, né? O Brasil chegou a essa solução intermediária aí, mas não sei dizer assim exatamente como é, se tem um paralelo em outros países. Eu sei que tem países que têm exigência anterior do Brasil para toda a vida, e tem países que não têm exigência nenhuma, né? Nós estamos aí nesse meio termo que está ajudando a desenvolver a pesquisa no Brasil. Temos mais uma pergunta. A galera hoje está animada, viu? Opa. Como avançar, Wilker Godoy, como avançar em diagnóstico e tratamento no Brasil se médicos não têm na grade de formação da universidade as doenças raras e na atenção primária retardam o encaminhamento? Excelente colocação, né? Mas eu acho que a questão não é colocar no currículo da medicina aulas sobre essas 6.000 doenças raras. Isso aí seria impossível. O que eu acho que tem que incluir, sim, é
como avaliar um paciente com suspeita de doença rara, por exemplo, como ligar os sintomas, que essas doenças em geral são multissistêmicas, como fazer uma história familiar que seja informativa. Então, essas coisas eu acho que teria que dar um destaque no currículo médico, e principalmente assim, o que fazer quando se suspeita de uma doença rara. Isso que nós temos tentado aí também a trabalhar, e aí ligando a segunda parte da pergunta, com os agentes de atenção primária à saúde, né? Então, nós temos feito várias capacitações para pessoal aí da atenção básica, para, quando suspeitar de uma doença rara, saber o que fazer, né? E nós temos até nós criamos um serviço chamado Alogenética, que ele tem um telefone, agora tem até um WhatsApp, e que suspeitou de uma doença genética, não precisa ser médico, e pode entrar em contato e a gente vai dar uma orientação aí sobre como proceder naquele caso. Então, são várias, acho que eu tenho nós temos que ter uma atuação, uma atenção grande para esses profissionais de saúde que estão na ponta do sistema e que podem identificar pacientes e abreviar o caminho para o serviço de referência, que é outro gargalo importante, né? Nós temos um número grande de pacientes que estão na fila aí para receber atendimento na área de genética médica, e isso é um dos objetivos da Casa dos Raros, de tentar ajudar nesse sistema aí. Muito bem. A última pergunta para a gente finalizar a nossa live de hoje. Você que está nos assistindo, estamos conversando com o professor Roberto Giuliani, ele é professor do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Roberto, com relação ao acesso a medicamentos no Brasil, como é que o senhor vê e compara em relação a outros países, ou da América Latina, ou de países desenvolvidos, como Espanha, Reino Unido, Escócia, etc., para doenças raras? Como é que o senhor vê o acesso, o trabalho que a Conitec vem fazendo, eu acho que o que ele quis dizer, né, as incorporações desse produto e a política brasileira, que o senhor citou aí, de doenças raras, incluindo, evidentemente, a focalização no acesso. Eu acho que nós tivemos, assim, esse é um problema global, a questão do acesso a esses tratamentos de alto custo. Claro que alguns países, isso está sendo fornecido de uma maneira mais liberal, outros países simplesmente ignoram completamente. O Brasil tem avançado, acho que a Conitec tem avançado num ritmo mais veloz em relação a incorporações, mas ainda nós temos assim muitos medicamentos que poderiam ser incorporados, e eu acho que a Conitec tem que realmente definir, né, quais são os critérios de inclusão para dar o tratamento realmente para os pacientes que vão ter um benefício daquele tratamento, mas eu acho que nós temos que avançar mais nessa área de incorporação, embora eu acho que eu reconheça que tem havido progressos aí nos últimos tempos, mas tem vários gargalos ainda, que tratamentos disponíveis tecnicamente, aprovados pela Anvisa, que ainda não estão disponíveis para os pacientes, né, e que precisariam estar. Talvez tenha que a solução seja, utilizando critérios técnicos, definir assim quais são os pacientes que merecem e aumentar um pouco o orçamento para que esses pacientes possam receber. É uma questão de equidade também, porque o paciente tem uma doença rara, ele não tem menos direito do que o paciente que tem uma doença comum, né? Claro que tem a questão do preço, a questão do custo, mas acho que isso nós temos como país, como sociedade, que equacionar de alguma maneira. Não podemos deixar os pacientes que realmente precisam e vão se beneficiar, não podemos deixar sem tratamento. Muito bem. A última aqui, eu acho que vai ser super rápido. Na maioria dos casos de doenças raras, elas vêm de histórico familiar. Pergunta de Renan, para a gente finalizar a nossa webinar. Essas doenças raras, a maioria delas são genéticas, né? Mas não, muitas vezes aquele paciente é o primeiro caso na família, porque o pai é portador, a mãe é portadora, mas são sadios, e quando dá a combinação, né, dos dois portadores, nasce a criança com a doença, e às vezes é o primeiro caso na família. A partir desse caso, é muito importante, né, se
se fazer um histórico familiar, se ver quem são os outros que têm risco de ter filhos, se aquele casal tem risco de ter um novo filho com a doença, ou outros familiares, isso pode prevenir muitos casos. Então, a maioria das doenças raras são genéticas, embora às vezes seja um caso só esporádico na família. Nós temos sempre que estar atentos aí para a possibilidade de recorrência, e aí por isso que na política de atenção integral está incluída a questão do aconselhamento genético, né, que é fundamental, e nós precisamos avançar na questão do aconselhamento, inclusive na qualificação dos aconselhadores, porque é algo que nós temos que abordar também de uma maneira bem prática. Muito bem, chegamos ao final. Queria dar 1 minuto para o Dr. Roberto Giuliani se despedir, fazer seus comentários finais. Muito obrigado pela presença, foi fantástica a sua aula e as perguntas aqui de todos vocês também muito importantes para dar o esclarecimento com relação a um tema tão importante que é pesquisa clínica em doenças raras. Doutor Roberto, a palavra é sua. Bom, eu queria agradecer o convite, dizer que é um tema que eu realmente tenho muito carinho, né? Esse tema das doenças raras e o tema da pesquisa clínica, porque só através da pesquisa clínica que nós vamos avançar com novos tratamentos para essas doenças, que a maioria delas ainda é órfã de tratamento. Então, nós precisamos avançar. E o Brasil tem condições para isso, já está criando assim, uma série de normas e regulamentos que facilitam a pesquisa clínica. Nós temos mas nós temos ainda muito dependente da pesquisa clínica que vem proposta por laboratórios de fora, por centros de fora. Nós temos massa crítica, como foi colocado, para ter os nossos próprios projetos, né? E nós temos pesquisadores com qualificação. Nós precisamos de mais estrutura e mais recursos aí a serem investidos para poder desenvolver esses projetos. Mas estamos avançando, né? Já temos vários sinais positivos aí, então eu estou otimista em relação ao futuro, em relação à organização desse setor das doenças raras e as articulações aí com o setor público, setor privado, e vamos avançar passo a passo aí nesse caminho. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, doutor Roberto Giuliani. Falamos aqui ele é professor do Departamento de Genética Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, foi excelente. Foi um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar juntos. A gente tem um fórum, doutor, que é o Fórum de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que o ano que vem vai fazer 10 anos, e tem 3 estados concorrendo para sediar esse congresso, que é um fórum, na realidade, mas geralmente tem entre 1.000 a 1.500 pessoas presencialmente. E o Rio Grande do Sul está se candidatando para receber a gente o ano que vem, juntamente com São Paulo e Minas Gerais. A gente está torcendo aí para que se defina o mais rápido possível e a gente possa estar juntos novamente, presencialmente. Queria agradecer a cada um de vocês que nos assistiram aqui diretamente na nossa plataforma do Zoom e a todos vocês que estão aí na nossa plataforma online de aulas do INAF. Excelente apresentação aqui do Dr. Roberto Giuliani, e eu convido agora a nossa mestre de cerimônia, Vitória Libório, para fazer o encerramento da nossa live e dizer a vocês o agradecimento aqui à Chiesi por patrocinar esse webinar de alta qualidade. A palavra é sua, Giuliani. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora, muito obrigada a você que também, já que eu estou fazendo a gravação para o nosso podcast, que nos ouviu até agora. Continue seguindo o INAF dentro de várias iniciativas que nós oferecemos de qualificação de assistência farmacêutica e farmacoeconomia. Siga a gente nas redes sociais, @inaf.org.br, para continuar atualizado sobre essas e outras iniciativas que nós promovemos. O ano ainda não acabou, ainda temos muitas coisas para contribuir para o seu ano e também para o seu futuro do ano que vem. Fique atento às nossas redes sociais, participe ativamente do debate, porque afinal de contas são essas oportunidades que o INAF promove para você trocar ideias diretamente com os nossos especialistas do Brasil e do mundo. Muito obrigada a todos e todas, obrigada, doutor Roberto, obrigada, professor Lindenberg, como sempre, pela moderação, e a gente se vê
no resto da programação do INAF por aí na semana. Observe nossas redes sociais. Até lá, pessoal, e tchau, tchau. Até logo, doutor Roberto. Tchau. Bom descanso aí.